vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Então, hoje é o fechamento aí, o vídeo de fechamento do mês de abril. Então, vou conversar com vocês sobre as leituras que eu tive no mês de abril, o que aconteceu aí no canal e as próximas leituras que eu desejo, estar lendo aqui juntamente com vocês ou, que eu quero trazer aqui, simplesmente aqui pro canal. Bem, então vocês podem perceber, olha só, que eu tô aqui com um cenário novo, tô com a minha estante nova, ganhei de presente, meu esposo me presenteou, tô muito feliz, então vou fazer aqui esse vídeo, que eu gosto muito de fazer esse vídeo de fechamento do mês, que dá, assim, o que a gente já conseguiu fazer, as leituras também e tudo mais. Então, vamos lá, Primeiramente, eu quero começar esse vídeo agradecendo aos apoiadores do canal. Então, se você não sabe do que eu estou falando do Apoia-se. O Apoia-se é um modo de você estar me apoiando e você recebe recompensas por essa forma de apoio. Então, eu quero agradecer aos 2 apoiadores que eu já tenho e os nomes, os créditos vão estar aqui na descrição do vídeo. Agradeço muitíssimo mesmo. E as recompensas já vão chegar aí pra vocês, hein? Se você quer se tornar um apoiador aqui do canal, você pode estar se tornando. Mais pra frente, quero cada vez mais melhorar. Quem sabe aí depois eu coloco também um clube de leitura pra gente poder estar cada vez mais próximos, pra gente poder ter esse relacionamento. Então, se você quiser me apoiar, você pode estar clicando aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Então, pessoal, eu comecei o mês de abril fazendo a leitura sobre Então, eu comecei o mês de abril fazendo a leitura do livro de Stephen King sobre a escrita. E aí eu recordo que eu conversei com vocês que haviam 2 feriados, ali no dia 21 de abril e no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Então, eu decidi fazer uma pausa aqui nessa leitura. Inclusive, eu li bastante. Já tô na página 113 já. E aí, eu decidi dar uma paradinha aqui nesse livro para poder fazer a próxima leitura, que eu vou conversar daqui a pouquinho com vocês. Mas esse livro tem sido muito bacana, viu? Stephen King é algo muito bacana que eu gostei dele. Foi o seguinte, que no desenrolar aí da conversa sobre a escrita, sobre o que ele acha, o que é a escrita e tudo mais, bem no começo do livro ele vai falar o seguinte, que ele é daquela época em que as pessoas não ficavam o tempo inteiro na televisão. Então ele já estava grandinho quando ele foi assistir os primeiros programas, teve a primeira televisão. Então o entretenimento que ele tinha era escrever histórias ou ler livros. Então isso ajudou bastante no processo de sua escrita, para ele se tornar aí um escritor. Então aí ele vai falar pra gente muitas coisas bacanas, que aí nesse mês de maio eu pretendo finalizar essa leitura, que já estou aqui na metade, e trazer aqui pra vocês o quanto antes. E aí, em sequência, deixa eu sumir aqui. E aí, como eu parei, sobre a escrita, eu comecei então o nosso projeto de leitura coletiva de Orgulho e Preconceito, da autora Jane Austen. Então, tá sendo uma leitura muito bacana, as pessoas que estão participando estão gostando bastante, estou gostando do retorno, que vocês têm me dado sobre essa leitura coletiva. Nós já tivemos 2 lives, nós já estamos aí quase no final do livro já. Então, a 3ª live vai acontecer nesse próximo sábado agora. Então, se você quiser participar, você participe. Vou deixar aqui embaixo a playlist da nossa leitura coletiva, dos nossos encontros. E aí, eu gostaria de saber de vocês. Vocês têm livros que vocês gostariam de fazer leituras coletivas, ou até mesmo de indicações? Vocês deixam aqui pra mim nos comentários, tá? Que eu tô recolhendo alguns livros. Inclusive, o Vini já deu uma indicação de livro, a Célia também já deu, então tô bastante feliz por conta disso. E depois da nossa leitura coletiva de Orgulho e Preconceito, eu vou deixar ali na comunidade, após o sábado, acredito que na próxima semana, eu já deixo ali embaixo, não é uma enquete, mas ali vou abrir algumas perguntinhas para vocês, e vocês podem colocar ali também os livros que vocês desejam ver aqui no canal. E aí eu vou tentar aqui organizar o canal e tudo mais,
para que coloquem as leituras que vocês desejam. Inclusive, eu já fiz, né, algo parecido lá no Instagram. Anotei alguns livros que vocês soltaram, que vocês teve alguma vez ali, que vocês me indicaram vários livros. Então, já tô deixando bem anotadinho aqui, para que a gente, na medida do possível, do tempo, né, eu consiga fazer todas essas leituras e também as leituras coletivas juntamente com vocês. E aí, se você quer também ver, né, um livro resenhado aqui no canal, deixe lá também no Apoia-se, que com certeza, né, ali eu sempre estarei vendo ali a sua indicação. E as leituras que eu fiz no mês de abril foram Amizade Improvável, que foi este livrinho aqui, Infanto Juvenil. Eu gosto bastante de leituras infanto juvenis. Então, aqui vai contar a história, né, de 3 amigos que se tornaram íntimos de uma forma, assim, muito inusitada. E eles se tornaram melhores amigos, frequentaram a casa um do outro. E aí eles descobrem algo muito, assim, mirabolante da história e da vida de Tatu. E ela é uma menininha, assim, especial, vamos dizer, né, por conta da sua trajetória e tudo mais. Ela fazia marabalismos no trânsito, nos sinais, para ganhar ali um dinheirinho e levar para sua família. Sua família não gostava muito dela, e aí os amigos ficaram com aquilo na cabeça, né? Como que ela, né, uma menina com a pele mais escura, é filha desses pais um pouco de pele mais clara, né? Sendo o pai e a mãe de pele mais clara, sendo que os outros irmãos também são de pele mais clara. E aí, a Tatu nunca tinha pensado nisso e eles sempre tratavam ela muito mal. Então, aí eles deduziram, né, que talvez ela não fosse aí sua filha deles biológica. Então, foi uma leitura muito gostosa, né? Os capítulos, assim, não são tão grandes. E se você quiser estar lendo, olha só, tem imagens também. Deixa eu ver aqui, ó. Essa é a imagem que eles foram ao cinema, tá? Tu nunca tinha ido ao cinema antes. Opa! Então, eu gosto bastante. Vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo para você depois estar assistindo. E aí, eu também fiz a leitura, né, do Escrita e Vida, da Clarice Lispector. Inclusive, aí o pessoal teve um bom retorno. Se você ainda não assistiu, você também pode estar assistindo. Clarice Lispector vai falar a respeito da escrita, né? Como que ela achava que era a escrita. E aí, ela simplesmente, ela gostava mesmo de escrever. Ela escrevia para viver, né, e não viver ali da escrita. Apesar de que isso também é muito válido, né? Mas para ela sobreviver, ela tinha que escrever. Então, ela usou a escrita como uma forma de vida dela. Então, assim, foi algo muito bacana, né, de ter lido a Clarice Lispector, a sua estruturalização ali do texto. E eu também mostrei para vocês a biografia da Clarice, que inclusive eu já tenho que começar essa biografia. Mas vou deixar para o projeto aí mais pra frente, que depois eu posso conversar com vocês. E aí eu também comecei em março e concluí em abril, a leitura do livro, né, da biografia da Jane Austen. Inclusive, né, eu já fiz um vlog aqui, juntamente com Orgulho e Preconceito, que saiu na semana passada, e trouxe para vocês o vlog de leitura aqui, comentei um pouquinho só aí sobre a biografia da Jane Austen, mas eu já gravei um vlog exclusivo só comentando sobre o livro, né, de uma memória de Jane Austen, de James Lewis Austen, que é o sobrinho da Jane. E aí, mais pra frente eu vou soltar ele aqui, depois eu vou fazer a biografia da Clarice e vou colocar ele aqui pra vocês poderem estar assistindo também. Deixa eu ver aqui meus outros pontos que eu tenho que conversar com vocês. Tá. E aí, se você não assistiu o vlog que eu coloquei aqui no canal, você pode estar assistindo. E eu também, né, assisti aí alguns filmes, ouvi algumas músicas que eu vou falar aqui com vocês. Então, os filmes, né, que eu assisti, deixa eu só ver aqui, que agora chegou a parte boa também. Ai, eu não sei vocês, mas eu gosto de assistir filmes. Vocês gostam de assistir filmes? Eu acredito que todo mundo gosta de assistir filme. Mas então, os filmes que eu assisti, então, foi O Deus Não Está Morto. Assisti o 1, 2 e 3. Não, na verdade o 1 eu tô assistindo agora.
mas assisti o 2 e o 3, né? O 1 é quando o rapaz entra ali na faculdade de Direito, ele vai ter a matéria de Filosofia, e aí o professor pede para eles escreverem numa folha de papel 3 palavras: Deus não está morto. E aí ele se recusa a escrever por conta da sua fé cristã. E aí o professor vai dizer que ele vai ter 3 encontros com ele, e ele tem um período ali de 20 minutos aproximadamente para poder estar convencendo o professor de que a sua fé era correta ou que Deus existia. Nisso, eu já tô ali no tempo onde o menino, né, tá ali convencendo e o professor tá se matando ali de raiva, né, tá se picando, porque o menino tá explicando muito bem. Enfim, então tô assistindo E Deus Não Está Morto. O 2, acredito que seja aquele em que a igreja é incendiada e o melhor amigo do pastor, que pastoreava ali aquela igreja, ele morre queimado por conta de um aluno muito rebelde. E aí, mas no final do vídeo, né, daquele filme, o pastor ele perdoa aquele menino que fez aquilo com o amigo dele, incendiou a igreja. E assim, a igreja, além de ser um lugar, né, santo das pessoas irem, aquela igreja para aquele pastor, né, o personagem principal de lá, era algo sentimental, porque o pai dele foi pastor ali, pastoreou muitas pessoas ali, muitas pessoas converteram ali ao evangelho. Então, ele sentiu assim, tirou alguma coisa dele, né? E ali Deus tratou de uma forma diferenciada com ele. Porque ele teve que procurar outro campo para poder pregar a palavra de Deus. E ele entregou tudo a Deus, porque ele disse algo meio que parecido, né? Se o meu pai conseguiu plantar essa igreja aqui, Deus vai mandar outras pessoas para onde eu for plantar uma nova igreja. Algo parecido como esse, né? E ele entrou na justiça, teve caso, passou na televisão e tudo mais, né? Foi uma polêmica. Mas aí depois tudo se abaixou, o irmão dele veio, era um advogado para poder estar ajudando ele. E o irmão dele tinha muito, assim, uma amargura mesmo, porque o pai era pastor e ele não queria saber daquelas coisas, e ele virou ateu e tudo mais. Então, cada um tinha as suas particularidades e eles tinham que saber lidar um com o outro, e eles não souberam, assim, na maior parte do tempo. Mas o filme em si eu gostei bastante, é muito bom. Vi também, né, o filme Corajosos. Então, esse filme, ele não está disponibilizado no YouTube. E por muito tempo eu fiquei querendo assistir esse filme, e aí eu encontrei na Netflix. E esse filme vai falar de famílias, né? Mas esse filme é direcionado mais para os homens, né? Os pais de famílias. E aí o foco desse filme é o seguinte, que a maioria, né? O que é que eles querem falar? Que a maioria das crianças ou das pessoas, dos criminosos, as pessoas que cometem delitos, contrariam as leis dos homens, hoje Deus também, são pessoas que não tiveram pai, né? A figura masculina, a figura paterna ali para poder estar os ensinando. Então, embora eles tivessem a mãe, ou a avó, a tia, a professora, toda pessoa precisa de um homem, né, de um pai, uma referência para poder estar o ajudando ali. Até mesmo, né, que tem coisas que a mulher não consegue dar, que o homem consegue. Tem coisas que o homem não consegue, que a mulher consegue dar. Então, ali eles vai falar dessa forma. E aí esse filme é o seguinte, a chamada para a realidade, né, para o público masculino, para o feminino também, né, gostei bastante, mas para o público masculino. E aí eles vão falar, né, que os homens precisam estar presentes na vida de seus filhos. E aí tem um protagonista, que ele é um policial, e aí a filha dele morre, né, e aí ele vai ver, ele vai refletir o quanto que ele errou sendo pai, não tendo tempo para ela. E aí ele tinha um outro filho que era mais velho do que essa menina dele que faleceu. E aí ele começa, né, a entrar ali no mundo do filho dele, saber o que ele gostava, o que ele não gostava, começou a caminhar, correr junto com ele, que era isso que ele gostava, né? Tem uma cena lá do filme que um filho dele quer muito comprar um tênis e ele não dava o tênis pra ele, e aí ele, em determinado momento, ele fala pro filho dele que vai junto com ele comprar aquele tênis. Então, assim, foi algo mesmo muito bacana. E aí tinha um outro policial, amigo desse protagonista,
que ele tinha, né, tinha uma filha, né, mas não tinha assumido essa filha. Ele tinha engravidado a menina no colégio. E aí ele cai pra realidade que ele precisa, né, ter um relacionamento com essa filha. E aí ele pede uma nova chance também pra reconhecer, né, a mãe da filha dele. E eles começam de novo a construir ali uma família. E aí eu assisti também Núcleo da Terra. Gente, esse filme eu assisti pela minha professora de geografia no ensino médio. Eu lembro, ai, uma nostalgia muito gostosa. Parece que algo ia acontecer, assim, né? Essas coisas de astrologia, geografia. É muito bacana, né? Mas pra entender eu preciso de tempo. Então eu assisti Núcleo da Terra também, mas eu não finalizei, né? Porque eu não sei vocês, mas, gente, eu durmo nos filmes, vocês precisam de ver. Ok. Eu assisti também As Três Irmãs, é uma série. Só que como é uma série, assim, muito duvidosa, no sentido de crime, essas coisas, eu não prossegui, né? Então, eu não prossegui. Na verdade, eu nem queria falar que eu assisti essa série, porque eu não sei se eu recomendaria ela, mas eu assisti ela, assisti o primeiro capítulo e me comoveu bastante o primeiro episódio. Porque as meninas, né, elas são muito unidas, as três irmãs, e a mais velha, ela sofre muito, né, com a exclusão no trabalho. Então, ali eu fiquei pensando, assim, um pouquinho, né, e a chefe dela era a que mais fofocava, que não gostava dela e tudo mais. Então, ela tem um momento ali que ela encontra uma menina também que é muito excluída, igual ela. E aí elas se juntam, se formam ali, tem-se ali uma amizade, né? Elas constroem uma amizade. E aí teve a outra também, que é bem assim, excluída da turma. Ela vai falar o seguinte, ó, não anda perto de mim não, porque eu já sou excluída. Duas excluídas é idiotice. Tipo isso que elas falaram, que ela falou. Então, foi esse também. E aí, dessa parte do primeiro episódio eu gostei bastante, né? E aí que me deu a vontade de assistir mais. Mas eu não sei se eu vou dar prosseguimento. Assisti também Dave Brinks, Um Sonho Interrompido. Aqui é um filme assim de drama e baseado em fatos reais de um rapaz dos Estados Unidos que ele foi acusado de violência sexual contra uma menina da escola dele e ele perdeu 6 anos da vida dele estando preso por um crime que ele não tinha cometido. E aí ele teve que correr atrás de provar que ele não tinha feito aquilo, mas aí colocaram a pulseirinha eletrônica nele quando ele saiu, que ele não podia ir, assim, perto de parque ou em escola, não me recordo se em igrejas também, mas algo muito em público que envolvia crianças, né, ou públicos mais fragilizados, ele não podia chegar perto, que ele poderia voltar para a cadeia. Então, e aí essa menina recebeu assim uma bolada em cima das costas do cara. Então, acho que a escola teve que pagar pra menina, pra mãe da menina, e assim, a mãe da menina e a menina são muito violentas, então elas não revogam a palavra delas, né? E assim, depois de muitos anos, depois de 6 anos, a menina que falou que ele tinha estuprado ela tinha muitos filhos, tinha uma vida toda desajustada, mas assim, e queria ter de novo um relacionamento com o Dave. E ele conseguiu ter um encontro com ela no escritório de um amigo dele que estava ajudando ele. E aí ele colocou câmeras em todos os lugares. Esse amigo dele foi fazendo várias entrevistas, perguntas com ela. E aí ela disse que ele não tinha, né, violentado ela. Então, assim, e aí ele correu atrás de um advogado que tinha um projeto, se não me engano o nome é Projetos Inocentes, alguma coisa assim. Porque teve um período nos Estados Unidos em que as pessoas estavam sendo presas injustamente. Então esse advogado veio com uma forma de fazer justiça àquelas pessoas. E aí ele pegava casos de pessoas que não tinham feito nada e tinham sido presas injustamente. E aí o Dave sempre mandava cartas, e-mails e tudo mais, falando que ele era inocente, provando, né, a inocência dele. Mas aquele advogado nunca prestou bastante atenção nele. E aí teve um momento que ele foi falando muitas coisas, o Dave foi falando muitas coisas que tocou o coração daquele advogado. E aí ele se contecedeu
e pegou aquela causa. E aí ele chegou no júri e ele foi absolvido. E detalhe, esse é um fato real, e quando ele foi perante o júri, faltava assim coisas de 6 meses, eu acho, se não me engano, para eles não tirar nunca mais a pena dele. Tem essa questão de, tipo assim, de tempo, porque se a pessoa não recorrer ou não conseguir provar que não foi ela leva a culpa pro resto do tempo, pro resto da vida. Então aí ele queria correr atrás disso. Se não me engano, eles falaram habeas corpus. Enfim, né? Se você é direito aí, você me explica depois. Ele falou aí sobre a questão de habeas corpus. E aí, assim, ele conseguiu, né? Graças a Deus ele conseguiu. E hoje, né, ele ajuda outras pessoas que foram injustiçadas. Ou seja, ele está prosseguindo com o projeto aí daquele advogado. Esse filme me comoveu bastante, viu? Porque quando é ficção, dá até pra pensar, não, é algo que não aconteceu. Mas quando a história é real, mano a mano, aí o bicho pega. Assisti também Mais Que Vencedores. É a história de uma menina que não tinha pai, não tinha mãe, e ela era corredora. E ela tinha um vício, ela tinha um mau hábito, né, do roubo. E nisso, o treinador dela vai ao hospital, ocasionalmente entra no quarto de um doente, e esse doente era o pai dela, que também era corredor. E aí ele promove um encontro com a menina, pra menina conhecer o pai, né? Ele juntou ali o quebra-cabeça e realmente deduziu que era filha daquele corredor. Só que ele, né, já estava bem adoentado e tudo mais. E aí a menina vence algumas corridas e ela fica em primeiro lugar. E algo muito interessante, né? O pai dela falece depois, mas ele gravou vários áudios pra ela, né? Então, assim, depois de muito tempo passou. E aí ela tinha 21 anos, ela tava numa roda de conversas, depois apareceu na imagem do filme ela correndo também. E aí ela com o fone no ouvido, com mensagens motivacionais do pai dela. E, assim, quando a primeira vez que ela correu, que ela venceu, o treinador dela colocou o foninho de ouvido nela. E aí ele tava falando, o pai dela estava falando mensagens motivacionais para ela, não desistir, ultrapassar outra corredora, vá lento, mas vai constante, não desanime, coisas do tipo. E aí ela venceu também por conta dessa ajuda do pai. E detalhe, a menina tinha asma, né? Então, assim, as pessoas talvez não acreditavam nela. Inclusive, nem o treinador acreditou nela quando viu ela com aquela bombinha, né? Porque ela tinha asma e queria correr. Então, ela poderia ficar sem ar, né? E, assim, somente ela se candidatou para poder estar, né, correndo ali e ajudar a própria escola. Enfim. E aí eu também assisti, gente, uma série ali que aconteceu na vida real, que é aqueles meninos na Tailândia. Acho que o nome é Os 13 Sobreviventes, alguma coisa do tipo. E, gente, que história! Eu não sei se vocês lembram disso, mas eu lembro. Inclusive, na minha igreja, a gente fizemos muitas orações para aqueles meninos. Eu sou ainda, né, no departamento de missões da igreja. E aí, né, o pastor chamou pra ação, pra gente poder estar orando por aqueles meninos. Eu não sei se vocês lembram, foi em 2018, olha só, eu tava com 17 anos de idade e aquilo aconteceu, né? Então, pra você que não sabe o que eu tô falando, né, se você tem medo, né, de coisas de escuro e tudo mais, você não precisa nem assistir. Mas, assim, eu fiquei, assim, o tempo todo, né, me sentindo coagida, assim, né, e pensando, gente, se fosse eu, misericórdia, Deus tem misericórdia. Porque, realmente, gente, os meninos foram vitoriosos. Pra você que não sabe o que eu tô falando do caso dos meninos da Tailândia, que foram 13 jogadores, 12 jogadores de futebol. Os meninos, assim, tinham 12, 11 anos de idade, assim, tudo na pré-adolescência, já na adolescência, e o treinador. Eles vivem ali na Tailândia, e aí, depois de uma partida de futebol,
Eles entraram numa caverna, que era ponto turístico ali da área. Só que eles entraram, deixaram ali as bicicletas, mochilas e tudo lá de fora. Eles entraram dentro da caverna e aí começou a chover. Nisso, quando eles queriam voltar para fora da caverna, a água já tinha invadido. Eles não conseguiram sair, eles ficaram inundados ali. E para achar esses meninos, né? E ali nessa série da Netflix, eles vão falar que, né, colocaram algumas coisas ali, né, para dar um drama maior, mas só do drama real que aconteceu, eu acredito que já até bastaram. E assim, né, demoraram, os meninos ficaram dentro da caverna, salvo engano, 18 dias, né, e ali na série vai mostrar, né, os relatos, teve fotos também, né, realistas de realmente o que aconteceu. Então, assim, eles tiveram que chamar muitos mergulhadores, anestesistas, do mundo inteiro, gente. Então, assim, o mundo inteiro, eu lembro como se fosse hoje, o mundo inteiro se comoveu, só passava isso na televisão. Então, o governo da Tailândia começou a agir muito rápido e conseguiram, né, tirar os meninos dali. Só a preocupação deles era o seguinte, né? E se começasse a chover mais intensamente, os mergulhadores não iam conseguir ir até eles. Então, vendo alguns relatos aí no YouTube mesmo, estilo documentário, né? Foi visto, né, que a caverna não era tão fácil desse jeito, né? Na Netflix eles explicam, mas eu não entendi muito bem. Então eu busquei mais informações e aí eu vi uma foto de como que parecia essa caverna. Era muito de curva. Então, assim, os mergulhadores também foram muito heróis, né? Porque se esperasse a água baixar, a água de caverna é a única que não baixa, né? Assim, pela lógica, porque não bate sol. É um local úmido. Quando que isso vai baixar, né? Na série vai falar que dentro de 4 meses, 3 a 4 meses ia baixar. Só que a água poderia inundar mais ali, enfim, né? Ia acontecer mais mortes. Então, que série, gente. Mas assim, assisti tudo e, nossa, a precaução, viu, gente? Pelo amor de Deus, não entre em caverna. Eu lembro que na minha infância, minha tia morava na roça e aí nós fomos visitá-la. E ela mostrou a gente uma caverna, mas aquilo me deu um medo, vocês não têm ideia, gente. A água estava pingando assim, olhava para um lado, para o outro, tudo escuro. E tinha uma poça de água, que era acho que era um rio assim dentro, não sei. Tava azulzinha, sabe um azul, bem azul? Tava linda, tava brilhando assim, reluzente. Mas é assim também, né? Tem coisas que você acha que é muito lindo, mas ali se você colocar o pé, você morre. Então, nossa, é muito cuidado, muita cautela mesmo. E aí, eu lembro que eu comecei, assim, a sentir falta de ar, não querer estar ali mais. E eu lembro disso, assim, com muita... Meu coração até bombeia quando eu lembro disso, porque, assim, foi uma experiência muito ruim mesmo de estar ali dentro. Eu imaginei os meninos ali dentro numa situação muito pior, né, de ter ido ali, ter ficado ali esse tempo todo. Do filme, relata que eles estavam com lanternas e tudo mais, mas eu vi relatos que eles estavam no escuro mesmo, gente. Então, assim, talvez nem sabiam pra onde iam, né? Então, enfim, né, a gente não sabe se eles estavam ou não com lanternas, com luzes ali, porque eles estavam jogando, como é que eles iam saber que ia pra caverna depois, né? E um menino, né, um jogador não foi lá pra caverna, né? E falou assim, não, minha mãe tá me chamando. Então, obedecer aos pais é imprescindível para o sucesso na vida. Enfim, coisas, né, que acontecem que a gente nunca quer que aconteça com a gente. Mas, então, esses foram os filmes, né, aí que eu assisti. E eu vou deixar aqui embaixo, né, já tem até a playlist aqui no canal das músicas, né, as últimas músicas atualizadas aqui foram as músicas que eu ouvi no mês de abril. Então, se você quiser ir estar assistindo, fique à vontade, tá joia? Então, pessoal, acredito que seja essa nossa conversa mesmo, né, o fechamento aí do mês de abril. E aí eu quero mostrar pra vocês os livros, né, que eu quero fazer aí
a leitura. Não prometo que vai sair nesse mês de abril, mas que assim, né, eu quero estar começando. Então, como entender a Bíblia? Esse livro eu mostrei no mês de... acho que eu mostrei no fechamento do mês de março. Como entender a Bíblia, da A. Berkeley McCausland e Alvera M. McCausland. Então tem este livro, tenho Fábulas, Fedro. Quero começar a ler. Aqui parecem mais análises das fábulas. Não sei se você recorda, mas eu tenho aqui uma playlist de fábulas onde eu recito as fábulas, então você pode estar conhecendo. E aí eu tenho também do Oswaldo Henrique Hack, Protestantismo e Educação Brasileira, que vai falar, né, como que o protestantismo influenciou a educação, como que se deu as primeiras escolas e tudo mais, evangélicas ou as cristãs no Brasil. Então, ó, tem aqui. E eu tô assim, tô animada pra poder estar lendo esse livro, viu? Então, fica de olho aí que em breve sai a resenha aqui no canal. E eu quero mostrar pra vocês também, gente, uma Bíblia. Encontrei lá na casa da minha mãe. Essa Bíblia que era do meu sobrinho, que agora é da minha sobrinha. E que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Gente, coisa mais linda. Não sei se vocês tiveram Bíblia infantil da infância de vocês. É a coisa mais lindinha. Tá até sem a contracapa. Tem muitas imagens. E assim, é uma ótima forma de você tanto incentivar a leitura da Bíblia, quanto também de livros, viu? Em crianças. Então, coisa boa. Então, eu queria mostrar aqui pra vocês. Bem, pessoal, então hoje foi esse vídeo aí, o fechamento do mês. Depois eu quero mostrar pra vocês a estante completa. Vou trazer aqui, mas vai ser mais pra frente. E indicações de livros, leitura coletiva, de temas de vídeos também, vocês podem deixar aqui embaixo pra mim. E tem que, na medida do possível, claro, né, tentar trazer aqui pro nosso canal. Então, muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo.